A ONU desafia Estados Unidos e se nega a impor sanções na questão Irã. O canal Área Militar agora está em revista digital mensalmente. Para adquirir nossas exclusivas revistas com as principais análises, documentários e geopolíticas é fácil e custa pouco. Basta acessar o site Apoia-se e contribuir mensalmente com R$10 ou mais para receber a revista digital todos os meses personalizada. No ano de 2015, o Irã e o grupo de potências mundiais conhecido como P5, como Estados Unidos, Reino Unido, França, China, Rússia e Alemanha, fecharam um acordo de longo prazo sobre seu programa nuclear sob liderança de Barack Obama. Na época, Obama corria contra o tempo para aprovar um acordo pacífico na visão camuflada de promover sua então candidata sucessora ao cargo presidencial, Hillary Clinton. Porém, não deu certo. O acordo entre o Irã e P5 surgiu depois de anos de tensão sobre os supostos esforços dos persas para desenvolver uma arma nuclear. Insistiu que se tratava apenas de um programa pacífico, mas a comunidade internacional não acatou, e após negociações, a nação de Ali Khamenei aceitou limitar atividades nucleares e permitir a entrada de inspetores internacionais, em troca da suspensão e redução de sanções econômicas específicas. Um grave erro que fomentou a economia e o desenvolvimento de armas convencionais e sítios nucleares da nação, bem como no comércio com grupos terroristas que atuam diretamente contra Israel, o Hezbollah. Sabendo disso, em maio de 2018, o presidente americano Donald Trump abandonou o acordo histórico e restabeleceu as sanções contra o Irã e os estados que negociavam com os persas. O resultado foi exatamente ao esperado: a desaceleração da economia iraniana e quadruplicando a taxa de inflação anual. O órgão de controle nuclear global de energia afirmou que o Irã já aumentou a produção de urânio enriquecido. Não se sabe por quanto, mas o enriquecimento já chegou a 4,5%. No presente, o governo Trump afirma que as restrições da ONU sobre o Irã foram retomadas no mês passado e deixou claro que qualquer nação que comercialize ou não aplique as penalidades aprovadas pela organização será sancionada. Entretanto, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, contrariou os Estados Unidos ao afirmar que não tomará quaisquer medidas sobre nações que não desejem impor restrições. Para entender melhor sobre as sanções aprovadas pela ONU, diretamente sobre os persas e diretamente sobre nações que comercializem ou mantenham interesses com eles, é preciso retomar o Plano de Ação Global Conjunto, o JCPOA, aprovado pela organização em 2015. O Grande Acordo possui 7 partes, que limitava as atividades nucleares persas, entre elas a mais importante, a redução de sítios de enriquecimento de urânio. No ano de 2015, o Irã possuía aproximadamente 20 mil centrífugas, e segundo o plano de ação, o Irã havia se comprometido a limitar seus dispositivos a no máximo 5.060 das centrífugas mais antigas e menos eficientes em Natanz, até 2026. No papel, tudo se encaixava, mas na prática uma incógnita pela oportunidade subtraída da fiscalização internacional. Com o plano em atividade, a ONU e as nações haviam reduzido as restrições econômicas sobre o governo de Khamenei, até que em 19 de setembro deste ano, o secretário de Estado americano Mike Pompeo utilizou o mecanismo Snapback, criado pela Resolução 2231 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso permitiu aos Estados Unidos reativarem as sanções da ONU, já que a resolução permite aos participantes do plano de ação reimpor sanções, sem margem para veto. Uma das contestações de Antônio Guterres está na legitimidade do uso da resolução pelos americanos que se retiraram do plano de ação com o Irã em 2018, um claro desafio na turbulenta relação ONU e governo Trump. Ao restaurar as restrições da ONU, os Estados Unidos esperam automaticamente que todos os Estados membros da ONU cumpram integralmente suas obrigações sob essas ações reativadas. Pompeo foi enfático e objetivo a todos e a tudo. Caso uma nação não cumpra os preceitos estabelecidos em comunhão ao Acordo de 2015, os Estados Unidos usarão todos os meios e consequências. Não importa quem for, se violou o embargo de armas da ONU sobre o Irã, correrá o risco de sofrer sanções. Antônio Guterres declarou abertamente em carta ao Conselho de Segurança que as sanções reativadas por Trump se encontram em status de incerteza,
Muito provavelmente, Guterres permanecerá sem ação ao não reconhecer as medidas americanas contra os persas, muito influenciado também pela saída americana do acordo de 2015, sustentado pelo embaixador iraniano Majid Havant, que tratou de classificar a ação de Pompeo como nula. Se as tais restrições econômicas não forem impostas brevemente pelos Estados-membros, impactará negativamente na rápida supressão econômica iraniana, e consequências diretas americanas recairão como tomahawks sobre a economia já afetada das nações que ousam desafiar Donald Trump.